nascido em 1274 e morto em 1329, tendo governado a Escócia por 23 anos. Um homem forte e robusto que lutou bravamente pela independência de seu país, mas que acabou sendo derrotado, não em um campo de batalha, mas por uma enfermidade que ainda não foi bem esclarecida. Qual a doença que matou um dos reis mais importantes da Escócia? É o que você vai descobrir agora. Esse é o Tour pelo Corpo de Roberto I, mais conhecido como Robert the Bruce. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Seu avô foi um dos pretendentes ao trono escocês durante uma disputa de sucessão em 1290. O rei inglês Eduardo I foi convidado a arbitrar e escolheu John Balliol para ser rei. Tanto Robert quanto seu pai se recusaram a apoiá-lo e apoiaram em seu lugar a invasão da Escócia por Eduardo I em 1296 para forçar o agora João da Escócia a abdicar. Eduardo I então passou a governar a Escócia como uma província da Inglaterra. Mas então Robert virou a casaca e apoiou a revolta de William Wallace contra os ingleses. Depois que Wallace foi derrotado, Robert tornou-se um guardião da Escócia. Mas ele teve que fazer isso com John Comyn, sobrinho de João da Escócia e seu maior rival para o trono escocês. Para resolver o problema, Robert o convocou para uma reunião na igreja de Greyfriars na cidade de Dumfries e o esfaqueou em frente ao altar, mas pagou o preço, sendo banido por Eduardo I e excomungado pelo Papa Clemente V. Sem aceitar a derrota, ele proclamou seu direito ao trono e foi coroado rei em 1306, mas os conflitos estavam longe de acabar. No ano seguinte, ele foi deposto pelo exército do rei da Inglaterra e forçado a fugir. Retornando à Escócia em junho de 1314, ele derrotou um exército inglês muito maior sob Eduardo II, confirmando o restabelecimento de uma monarquia escocesa independente. Em 1320, os condes escoceses, os barões e a comunidade do reino enviaram uma carta ao Papa João XXII declarando que Robert era seu monarca legítimo. 4 anos depois, Robert recebeu reconhecimento papal como rei de uma Escócia independente. Em 1327, os ingleses depuseram Eduardo II em favor de seu filho, e a paz com a Escócia foi finalmente selada. Por um tempo. Robert morreu em 7 de junho de 1329, sendo enterrado na abadia de Dunfermline, em um imponente túmulo de mármore branco e dourado. Ele queria que seu coração fosse levado para a Terra Santa, mas após uma tentativa mal sucedida, ele foi devolvido à Escócia e enterrado na abadia de Melrose. O túmulo de Robert the Bruce foi perdido na Era da Reforma, mas em 1818, durante a construção de uma nova igreja paroquial na própria abadia de Dunfermline, restos de uma tumba de mármore foram encontrados. Dentro de um caixão de madeira já podre e de outro de chumbo, coberto por fragmentos de uma antiga mortalha, estava o esqueleto do rei. Ele foi removido, medido e desenhado, e um molde de gesso de seu crânio foi feito antes que ele fosse reenterrado, alguns meses depois na igreja moderna da abadia. Eu estive lá e visitei seu atual túmulo. Se você quiser saber mais sobre a abadia de Dunfermline, só clicar no card. Mas como sabiam que esses restos mortais realmente pertenciam a Robert the Bruce? Observando o osso externo do esqueleto, constatou-se que ele havia sido serrado de cima para baixo, o que confirmou que a ossada pertencia ao rei, já que o seu pedido antes de morrer foi que o seu coração fosse separado do corpo e enterrado na Terra Santa. Alguns dos fragmentos encontrados na tumba compõem hoje uma coleção que inclui o molde de gesso feito do seu crânio, um osso de seu pé ou metatarso, fragmentos do caixão de chumbo, fragmentos da mortalha e fragmentos do seu primeiro túmulo. Em 2014, cientistas e historiadores uniram forças para reconstituir a face do rei. Dentre eles estava a mesma especialista que reconstruiu o rosto de Ricardo III. Robert the Bruce seguia uma dieta de primeira linha que somente os nobres da época tinham condições de manter, e ostentava um físico forte o suficiente para suportar as exigências brutais da guerra medieval, o que faria dele um homem saudável em teoria. No entanto, seu crânio exibia o maxilar superior e o nariz desfigurados. Havia ainda 4 ou 5 dentes ausentes. Acredita-se que Bruce sofria de uma doença não identificada, que provavelmente o matou. Os possíveis diagnósticos são eczema, tuberculose, sífilis, doença dos neurônios motores, algum tipo de câncer, derrame, ou a pior dessas doenças, hanseníase,
mais conhecida em sua época como lepra. A hanseníase é causada pela infecção de uma bactéria. Ela afeta principalmente peles, olhos, nariz e nervos periféricos. Os sintomas incluem manchas claras ou avermelhadas na pele, a diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e pés. Na Idade Média, ela não tinha cura. Nenhuma representação visual confiável de Robert the Bruce foi feita em seu próprio tempo, e registros escritos não nos dizem nada sobre a sua aparência. A face obtida na reconstituição é a mais realista até hoje. Apesar das características de seu crânio que poderiam indicar hanseníase, isso é contestável, pois apesar dele ter sido um importante e poderoso rei, ninguém iria ficar perto dele caso ele tivesse a doença. E ele não poderia participar de compromissos públicos ou lutar. 2 versões do rosto do rei foram produzidas, uma sem lepra e outra com uma leve manifestação da doença, mas a real causa da sua morte permanece um mistério. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou...